Bezerra Hashem, Daf Chavav, tratado de Kritud. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Kaf Hei Amud Bet na quarta linha de baixo, depois dos dois pontinhos. Chayaver Shamot Luin Vechulei. Vimos já que quando a pessoa está na dúvida se ele pecou ou não, por exemplo, se ele comeu sebo ou não, então uma dúvida se ele tem que trazer o Hatat. Então o que ele faz? Ele traz o Hasham Talui. O Hasham Talui é trazido quando existe uma dúvida se ele tem que trazer o Hatat ou não. A Mishnah disse que se passa Yom Kippur, ele se isenta do Hasham Talui. Então pergunta a Minah Nemili qual é a fonte disso. O Rabi Elazar fala, Rabi Elazar do Pasuk Amakra. Mikol Chatotechem Lifnei Hashem. Chet she'en makir bo el hamakom Yom Kippurim mechaper. Mikol Chatotechem Lifnei Hashem. Os pecados que estão perante Hashem, na frente de Hashem, o Yom Kippur causa capará. O Yom Kippur causa expiação desses pecados. Então, se é um pecado que só Hashem sabe que aconteceu, a pessoa não sabe se ele comeu sebo ou não. Por exemplo, o Yom Kippur causa capará. Então, depois do Yom Kippur, ele não tem que trazer o Hasham Talui. Amarav Tachlifa, avô de Ravuna, Mishmedera, fala o sábio, Kadmai Tanami, Lo teiti lemifshete lomi de Ravdimi, velomi de Abaye. A gente viu no shur passado uma outra lei da Mishnah, que se a pessoa tem certeza que pecou e tem que trazer o Hatat, e passa o Yom Kippur, ele continua obrigado ao Hatat. Então vimos uma fonte no shur passado do que disse Abaye e Ravdimi. Fala Rava, podemos aprender essa lei também desse passo que a gente acabou de ver. Ela meha, Chet makir bo makom, ela makom, Yom Kippurim mechaper. Uminah chet she'en makir bo ela makom, o Yom Kippurim mechaper. Aval de adaba lo mechaper. Então fala Rava, o que se vê desse pasuk? Mikol chatotechem lifnei Hashem. O Yom Kippur causa capará de pecados que só Hashem sabe deles. Ou seja, pecados que a pessoa estava na dúvida se ele pecou ou não. Ou ele não ficou sabendo que ele pecou. O Yom Kippur causa capará disso. Mas se a pessoa tem certeza que pecou e está obrigada ao sacrifício de Hatat, por exemplo, o Yom Kippur não causa capará de um pecado desses. Somente o Hatat. Vamos ver mais sobre isso. Ramarav Tachlifa, avô de Ravuna Meshmedera, fala o sábio. Chayavim al-kuyot shavar aleim Yom Kippurim, chayavim. Se a pessoa, antes do Yom Kippur, ele cometeu um pecado, e ele foi obrigado ao castigo no tribunal. Não foi castigado ainda, ele merece as chicotadas no tribunal, Malkot, e não foi chicoteado ainda. Passando Yom Kippur, ele continua obrigado. Se falava, o Yom Kippur não causa capará de um pecado desses. Fala, Pshita, a gente já sabe disso. Mas não me chayevech hataot ve'ashamot, vadain. O que acabamos de ver? Se a pessoa peca e tem que trazer um sacrifício como Hatat ou como Hasham Vadai, o Yom Kippur não causa capará desse pecado, ele tem que trazer o sacrifício ainda. Então, eu já sei que se a pessoa pecou e merece um castigo no tribunal, o Yom Kippur não vai isentar ele disso. É a mesma coisa. Mas que não. Sabe que a Data Kamina eu poderia pensar diferente. Hatamamonau, avalacha de gufau eimalon, kamash malá. Eu poderia pensar o seguinte, se a pessoa peca e se obriga a um sacrifício, o sacrifício também é uma obrigação financeira. Ele tem que gastar um animal no sacrifício. O Yom Kippur não isenta a pessoa de dívidas. Digamos que a pessoa roubou antes do Yom Kippur, tem que devolver o roubo mesmo depois do Yom Kippur. Então eu poderia pensar que por isso ele tem que trazer o sacrifício depois do Yom Kippur também, porque é uma obrigação também financeira. Mas se a pessoa transgride uma proibição e tem que ser chicoteado no tribunal, isso não é uma situação financeira. É uma situação sobre o corpo da pessoa. É um castigo. Então eu poderia pensar que Yom Kippur causa capará. Fala aqui não. Pergunta sobre isso. Ve'anantnan. Olha só a Mishnah. Oda veloda, ase velotase. Fala a Mishnah em Shvuot. O Yom Kippur causa capará de pecados que a pessoa sabe que pecou ou não sabe que pecou. Mitzvot ase que ele não cumpriu. Mitzvot lota ase que ele transgrediu. Então o que se vê? Mesmo que a pessoa sabe que pecou, o Yom Kippur causa capará. A gente acabou de falar antes que não. Então,
uma loucacha. Hade atrubem, hade lo atrubem. Fala Gemara, depende. O que o Pasuk de Mikol Chatutechem Lefnei Hashem veio dizer é que qualquer pecado que só Hashem sabe, mesmo a pessoa não sabe que pecou, o Yom Kippur causa o perdão. Com relação ao pecado que a pessoa sabe, nem sempre Yom Kippur causa o perdão. Isso que o Pasuk veio dizer. Se só Hashem sabe, o Yom Kippur causa sempre a capará. Mas nem sempre, quando a pessoa sabe que pecou, o Yom Kippur causa a capará. Se é um pecado que a pessoa foi advertida, teve uma atrá, as testemunhas disseram não cometa esse pecado. Se você cometer, vai ter um castigo no tribunal. E ele cometeu mesmo assim. A única forma de perdoar esse pecado é com o castigo no tribunal. Yom Kippur não resolve. Mas se é um pecado que a pessoa não tem castigo no tribunal, por exemplo, se ele não foi advertido. Ele não foi advertido por ninguém e ele pecou, ele sabe que pecou, Yom Kippur causa capará. Então, ela ameaça uma dúvida sobre isso que a gente falou. Safek yoledet shavar alei Yom Kippurim lo teiti dakiper alei Yom Kippurim. Vimos já e vamos ver mais ainda, quando a mulher dá à luz, ela tem que trazer sacrifícios. Tem que trazer um sacrifício de olá, um sacrifício de hatat. O que acontece se é um parto duvidoso? Não sabemos se esse parto obrigou ela ao sacrifício ou não. Não sabemos se o que saiu do ventre dela é um vlad, é um feto ou não. É uma dúvida. Ela tem que trazer os sacrifícios na dúvida. Então, se passa Yom Kippur, pergunta a Gemara, ela deveria se isentar disso. Porque só Hashem sabe se ela deu a luz ou não. Se isso é um feto ou não. De Hashem aqui, bom, é uma situação que ela tem que trazer um sacrifício duvidoso. Só Hashem sabe da verdade. Então, depois do Yom Kippur, ela deveria se isentar. Então, a Maravoshá fala Avoshá que não. Por quê? Lekol chatutam, ou lechol tumotam. Velo lechol tumotam. Quando Yom Kippur causa capará de pecados. Agora, quando a mulher dá à luz, ela traz os sacrifícios, não porque ela pecou, ela traz os sacrifícios para se purificar. Então Yom Kippur não purifica ela dessa impureza do parto, somente os sacrifícios purificam ela. Mas perguntam, o Rabi Shimon ben Yochai de Amar Yoledet Chotati, Maikra Meimar. Rabi Shimon ben Yochai diz, um dos motivos do sacrifício da Yoledet, da mulher que deu à luz, é porque na hora do parto, por causa das dores, das contrações, ela pode chegar a falar algo errado, algo que ela não deveria ter falado, ter jurado que não vai ter mais relação com o marido, para não passar pelo parto outra vez. Fala Bishem Baruchai, um dos motivos do sacrifício da mulher que deu à luz é para expiar o pecado do que ela falou com as dores do parto. Então pergunta, se existe uma dúvida, se ela tem que trazer os sacrifícios ou não, é um parto duvidoso, passando Yom Kippur ela deveria se isentar, porque esse pecado do que ela falou foi expiado no Yom Kippur. Mas não, Yoledet ki kamaiti korban leishtaruye be'achilat kodashim hu velo lekapara matya. Então responde a Gemara, mesmo conforme o Rabi Shimon ben Yochai, que diz que ela traz os sacrifícios também pelo pecado do que ela falou na hora do parto. Mas tem outro motivo, a purificação dela. Então mesmo se Yom Kippur causa capará do que ela falou, mas não purifica ela da impureza do parto, então se é um parto duvidoso e passa Yom Kippur, ela continua obrigada aos sacrifícios na dúvida, porque talvez ela está impura. Amaravashi faravashi af anana metanina. Também a Mishnah falou isso. A mulher passou por um parto duvidoso. Ela tem a obrigação de trazer os sacrifícios na dúvida. Passa Yom Kippur, essa obrigação continua, porque o sacrifício vem purificar ela. E o Yom Kippur não ajuda para isso. Ela meta mais uma pergunta. Safek Metzorah. Digamos, existe uma dúvida se o sujeito está impuro ou impureza da lepra ou não, se ele é Metzorah ou não. Então, ele tem que ter os sacrifícios dele na dúvida. Shavar alav Yom Kippurim, lo leiti. Deavar alav Yom Kippurim, dechet shem akirbo, elamakomo. Então, pergunta, se passa Yom Kippur, ele deveria se isentar desses sacrifícios, porque aqui também é uma situação que só Hashem sabe da verdade, se essa pessoa está impura ou não.
Fala do Shaya, o Yom Kippur causa capará de pecados. O leproso traz os sacrifícios para se purificar. O Yom Kippur não adianta para isso. Assim falou o Pasuk Lechol Chatutam. Se não é um pecado, se é uma impureza do leproso, ele tem que ter os sacrifícios mesmo assim. Fala o sábio, tem 7 pecados que causam a impureza da lepra. Então, pergunta, se o leproso vai trazer os sacrifícios porque ele pecou, e por isso ele se impurificou a impureza da lepra, então, se existe uma dúvida se ele é leproso ou não, passando o Yom Kippur, ele deveria se isentar dos sacrifícios. Se os sacrifícios são para expiar o pecado que causou a impureza da lepra. Porque mesmo que passe o Yom Kippur, ele continua obrigado aos sacrifícios? Mesmo se era uma dúvida se ele era metzorá ou não. Você explica, metzorá, que kamait ilav lekaparamait, ela leshtarui beachilat kodashim. Responde, mesmo se a gente vai falar como Rabbi Shmuel Nachmani, que o leproso se impurificou porque ele pecou, mesmo assim, mesmo que vamos falar que também os sacrifícios que ele traz também são por causa desse pecado, mas na prática ele tem que se purificar na dúvida. Talvez ele se impurificou preso da lepra ou não, talvez ele está impuro. Então mesmo que Yom Kippur causa a capará do pecado que causou a lepra dele, mas ele continua impuro na dúvida. Então ele tem que ter o sacrifício depois do Yom Kippur, porque o Yom Kippur não purifica a pessoa de impurezas desse tipo, causa o perdão de pecados. O Nazir, ele prometeu, digamos, ser Nazir por 30 dias. Não pode beber vinho, não pode cortar cabelo, não pode se impurificar a impureza do falecido. Existe uma dúvida se ele se impurificou ou não. Ele tem que trazer o sacrifício na dúvida. O Hasham pergunta, se passa Yom Kippur, ele deveria se isentar. Aqui também é uma situação duvidosa. E só Hashem sabe se ele se impurificou ou não. Então, por que, mesmo que passe Yom Kippur, ele continua obrigado ao sacrifício? O Pasuk diz, Yom Kippur toma conta de pecados. Aqui se trata de uma situação de impureza. O Yom Kippur não purifica o Nazir, tem que trazer o sacrifício. Rabbi Elazar ben Akapar de Amar Nazir Choteu Mai Kalememar. Rabbi Elazar ben Akapar disse que o Nazir é um pecador. Hashem permitiu o vinho e o Nazir se proibiu. Isso é um pecado, está se fazendo sofrer. Então pergunta, se o Nazir está numa situação de pecado, passando o Yom Kippur, ele deveria se isentar do sacrifício. O Yom Kippur causou o perdão do pecado. Por que mesmo que passe o Yom Kippur, ele continua obrigado ao sacrifício? Explica, Nazir ki kamaiti korban, lavre kaparamaiti. Ralemechal alav nezirut arau. Explica, qual é a situação? Existe uma dúvida se o Nazir se impurificou no meio da Nezirut, a impureza do falecido ou não. Então, ele vai trazer os sacrifícios para recomeçar a contagem da Nezirut. Digamos que ele prometeu 30 dias ser Nazir, e no dia 15 ele se impurificou a impureza do falecido. Ele tem que começar do zero. Para isso acontecer, ele tem que trazer o sacrifício de Hasham. Então, mesmo que passe o Yom Kippur, nada muda. O Yom Kippur perdoa pecados, mas aqui se trata de um sacrifício para que ele recomece a Nezirut outra vez. Então mesmo se vamos falar que o Nazir peca porque ele se priva do vinho ou da uva, o sacrifício também não tem a ver com esse pecado. Continuamos. Ela meata safek sotá shavar alea yom kippurim lo teiti da kapar la yom kippurim. Pergunta, no caso da sotá, existe uma suspeita se a mulher traiu o marido ou não. Ela é levada para o Bet HaMikdash, ela bebeu uma água especial, meio sotá, e o marido tem que trazer um sacrifício de cevada. Então pergunta, se passa Yom Kippur, ele deveria se isentar desse sacrifício de cevada. Yom Kippur causou a capará de um pecado da sotá, porque ele continua obrigado ao sacrifício de cevada depois do Yom Kippur. Vamos ver algumas respostas. Amar Rabbi Yoshaya lechol chatutam velo lechol tumotam. Para Rabbi Yoshaya, o Yom Kippur causa a capará de pecados.
comuns. O pecado da sotá é um pecado que tem a ver com impurezas. Yom Kippur não causa capará disso. Esse sacrifício de cevada causa capará disso. É um pecado diferente, que a Torá chama isso de tumá. Yom Kippur não tem nenhum efeito sobre tumá, sobre impurezas. Abai Amar, Boel Makirbo. Fala Abai, é outra resposta. O que foi dito? Se é um pecado que só Hashem sabe que aconteceu, Yom Kippur causa capará. Se a mulher traiu o marido, então ela sabe que ela traiu o homem também sabe que fez relação com ela. Yom Kippur não causa capará disso. Então tem que trazer o sacrifício de cevada para essa capará. Rava Amar, Sotá Kimat Levaror Avon Katia. Farava, esse sacrifício de cevada não tem a ver com o pecado. Não vem espiar o pecado. Faz parte do ritual para verificar se ela pecou ou não. Assim como ela tem que beber a água especial do Bet HaMikdash para verificar se ela pecou ou não, é necessário que o marido sacrifique a Minchat Knaot, o sacrifício de farinha de cevada, que faz parte da investigação se ela pecou ou não. Yom Kippur não vai ter nenhum efeito sobre isso. Então, o sacrifício de cevada, falava, não tem a ver com o pecado, tem a ver com essa investigação. Ela me ata outra pergunta. Eglar Ufá shavar alea Yom Kippurim vechulei. O caso da Eglar Ufá, a gente viu ontem, vamos revisar. Uma pessoa foi encontrada assassinada fora da cidade. Não sabemos quem é o assassino. Tem que fazer o ritual da Eglar Ufá. Se passa Yom Kippur, deveríamos nos isentar dessa obrigação. Yom Kippur causou a capará de um pecado desses. Não sabemos quem é o assassino, deveríamos nos isentar do ritual de Eglar Ufá. Então, Amar Abai, Oreg Makir. Fala Abai, isso não é um pecado que só Hashem sabe que aconteceu. O assassino também sabe. Então Yom Kippur não causa capará disso. Rava Amar, Amar Krad do Pasuk, Velaaretz lo yuchupar ladam asher shafach ba que medam shofcho. Fala, o Pasuk diz, se aconteceu lo além um assassinato, a única forma de expiar esse pecado é com a morte do assassino. Yom Kippur não vai adiantar. Numa situação que a gente não sabe quem é o assassino, fazemos o ritual de Eglar Ufá. Mas também, uma vez que o pecado se manteve depois do Yom Kippur, a obrigação de Eglar Ufá continua. Rafava Amar, marcado Pasuk, Varafapa, Kapela Amcha Yisrael Begomer, Reuia Kaparas do Shetechapera Liotze Mitzrayim. Farava outro Pasuk. O Pasuk diz que quando a gente faz o ritual da Eglar Ufá, é necessário ler esse Pasuk na hora do ritual. A Eglar Ufá serve para caparar de pecados que o povo judeu cometeu no deserto depois de Yetziat Mitzrayim. Então, mesmo que o Kippur passou depois disso, ainda tem a mitzvah de Eglar Ufá sobre aquilo as coisas que aconteceram no deserto. Então, se vê que mesmo depois que passa o Yom Kippur, a mitzvah de Eglar Ufá continua. Então, vamos continuar. Ashta de Amart, Chet Makir Boela Amakom, Yom Kippurim Mechaper. Ema que mitiada leibat Yom Kippurim, Namelo leite chatat. Pergunta, o que foi dito? Se existe uma dúvida se a pessoa pecou ou não, só Hashem sabe da verdade, o Yom Kippur causa a capará de um pecado desses. Então o que acontece se passa o Yom Kippur e a pessoa descobre que ele pecou sim? Ele deveria estar isento do chatat. Yom Kippur causou a capará de um pecado que só Hashem sabia que tinha acontecido. Então, passa o Yom Kippur, o pecado já foi expiado, mesmo que a pessoa descobriu que pecou, deveria estar isento do chatat. Amada Bizira lo mazit amart. Fala Bizira que não. Por quê? Dirtiv kra yedia gabe chatat yachid vegabe nasi vegabe tzibur. Fala Bizira. A Torá fala 3 vezes esse conceito de yedia, ou da elav chatato, assim por diante. Ou seja, a Torá fala isso no caso do chatat, da pessoa comum, o chatat do rei, do líder do povo, Nasi, e o chatat do povo, do paralelo da Varshet Tzibur. O que isso quer dizer é que quando a pessoa percebe que pecou, tem que trazer o chatat. Se ele não sabe se ele pecou ou não, não traz o chatat. Isso que o pastor veio dizer. O pastor veio facilitar a lei. Você não tem que trazer o chatat se você não sabe se pecou ou não. Então, fala Bizeira, um desses psukim está sobre
Não sei por quê. Por que está sobrando? O que o pastor veio dizer é que mesmo se passa o Yom Kippur e a pessoa descobre que pecou, tem que trazer o Hatat. Pergunta a Tzrichi. Isso que a Torá fala 3 vezes, essa coisa de Ediá, a pessoa percebe que pecou, traz o Hatat, não percebeu, não traz o Hatat, isso é necessário. Daí Katav Kragabei Achid. Se a Torá tivesse escrito só essa lei, no caso do indivíduo comum, o Yahid, veio facilitar a lei. Veio dizer, a pessoa comum, que está na dúvida se pecou ou não traz o Hatat. Se a Torá tivesse dito só isso, Hava mina kulon meyachid lo atam. Deikre mifrach, male yachid, shekol korbanon nekeva. Eu não ia dizer, se essa é a lei no caso do indivíduo, essa vai ser a lei sempre. Também no caso do rei, ou no caso do povo inteiro. Podia falar que não. O indivíduo que pecou, ele tem uma lei mais leve de qualquer forma. Ele sempre traz uma fêmea como Hatat. A fêmea vale menos do que um macho. A Torá facilita o Hatat do indivíduo. Então posso falar? A Torá também facilita nesse ponto que se ele está na dúvida se ele pecou ou não traz o Hatat. Mas no caso do povo, eles trazem um macho como Hatat. No caso do rei, na maioria dos casos também traz macho. Então talvez lá a Torá vai dificultar e vai dizer que se existe uma dúvida se o rei pecou, ou uma dúvida se o povo pecou, tem que trazer o Hatat mesmo assim. Então por isso a Torá tem que escrever não é suficiente dizer essa kula, essa leniência no caso do Yahid. Então, pergunta que a Torá diga só essa lei, facilitando para o rei, dizendo que se está na dúvida se ele pecou ou não, ele não traz o Hatat. Eu já vou aplicar isso para o caso do indivíduo e para o caso do povo, por que não? Aqui não. Yahid binassi loati. Você não pode falar que essa mesma kula que a Torá facilita vai se aplicar ao indivíduo automaticamente. Por quê? Deikare mifrach, malinassi sheken eno beshmiat kol. Tomar be'achid sheken yeshno beshmiat kol. Porque de qualquer forma o rei tem uma lei mais leve. No caso de Shvuat HaEdut. Shvuat HaEdut, como sabemos, é quando a pessoa jura que não sabe do testemunho e na verdade ele sabia do testemunho. Traz um sacrifício. O rei não tem esse sacrifício, porque o rei é inválido para testemunhar. Então o rei não tem nunca essa obrigação de Shvuat HaEdut. Uma lei mais leve para o rei. Então poderia pensar talvez também, por isso, o rei tem essa outra lei mais leve, que se ele está na dúvida se ele pecou ou não traz o Hatat. Talvez o indivíduo sim. Vetzibur minassi loati. E também, eu não posso dizer que se o rei tem essa kula, o povo também vai ter essa kula. Porque quando o povo peca, tem uma lei mais grave. Sempre trazem um Hatat macho. Quando o rei peca, se ele pecou o pecado de idolatria, ele traz uma fêmea. Então a Torá facilita com relação ao rei. Então poderia falar, talvez por isso também a Torá facilita e diz que se ele está na dúvida se ele pecou ou não, ele não traz o Hatat. Talvez o povo sim. Pergunta, então que a Torá diga essa kula, essa leniência, facilitando para o povo, eu já ia dizer, se o povo tem essa kula, o indivíduo e o rei também, por que não? Mas que não? O povo também tem uma lei mais leve. Quando o povo peca, só trazem o par Helem Davar Shel Tzibur, que é o Hatat público. Quando o tribunal errou, falou uma lei permitindo, e o povo pecou, e na verdade isso era proibido. É nesse caso que existe o Hatat coletivo de par Helem Davar Shel Tzibur. Esse Hatat público. E, no caso que o indivíduo peca, ele traz o Hatat. No caso que o rei pega, ele traz o Hatat, independente se o tribunal permitiu ou não para ele alguma coisa. Então você vê que também existe uma lei mais leve com relação ao povo. Só trazem o Hatat coletivo do pecado se o tribunal tinha permitido algo por engano. Então talvez por isso também a Torá facilita no caso do povo e diz que se existe uma dúvida se pecaram ou não trazem o Hatat. Talvez o indivíduo e o rei trazem. Então conclui a Gemara, não é suficiente que a Torá diga essa
kula e um caso para aprender para os outros dois, como a gente acabou de confirmar. Teitichada yediamitarti, que a Torá diga isso em dois casos, eu vou aplicar para o terceiro caso, por lógica, por que não? Torá diga essa kula no caso do rei e no caso do povo. Se existe uma dúvida se pecaram ou não, não trazem o sacrifício. Eu vou falar a mesma coisa no caso do indivíduo. Fala mais que não. Ikare mivrach, mare nasiv etzibur, sheken enam beshmiat kol, tomar beachit sheshno beshmiat kol. Vou falar que não. Talvez essa leniência que a Torá facilita é só no caso do povo e do rei. Porque eles têm outra kula. Eles não têm nunca o sacrifício de Shvat Haedut. O rei não pode ser testemunha. E o povo não está obrigado a um sacrifício coletivo de Shvat Haedut. Não existe isso. O Shvat Haedut é um sacrifício do indivíduo. Quando ele jura que não sabe o testemunho, ele sabia. Então eu vou falar, talvez também tem outra kula. Outra coisa que a Torá facilita com relação ao povo e o rei, que só trazem o hatat quando tem certeza que pecar. O indivíduo tem Shvat Haedut. Então talvez a lei é mais grave. E ele traz o hatat sempre. Então que a Torá diga só essa kula no caso do indivíduo e no caso do rei, eu vou extrapolar para o povo. Mas não. Fala que não. Eu ia falar o seguinte, talvez só o indivíduo e o rei tenham essa kula que na dúvida não trazem o hatat. Porque tem outra kula. O indivíduo traz o hatat fêmea e o rei às vezes sim traz fêmea. A Torá facilita mais no caso deles. O povo não. Quando o povo traz um hatat coletivo, trazem um macho. Então, dificultando mais a lei do povo, da obrigação do povo. Então, eu posso falar que o povo não tem essa kula. Talvez essa kula só se aplica ao rei e ao indivíduo, que na dúvida não trazem o hatat. Talvez o povo sim. Então, não tenho como deduzir isso por lógica. Então, que a Torá diga no caso do indivíduo e no caso do povo, que na dúvida não se traz hatat, eu vou falar a mesma coisa por lógica no caso do líder do povo. Mas para, o que você vai me dizer? Se você for falar, não posso falar, se o povo tem essa kula, o rei também tem. Posso falar que não. O povo tem outra kula. Tem outra lei que a Torá facilita. Eles só trazem o hatat quando o tribunal ensinou para o povo errado. Senão, não trazem esse hatat coletivo para além da Varsh Tzibur. O rei sim. Então talvez o rei não tenha essa outra kula. Talvez o rei tenha que trazer o hatat, mesmo que ele está na dúvida se ele pecou ou não. Mas não posso falar isso porque o indivíduo traz o hatat como o rei, mesmo que o tribunal não permitiu nada errado para ele. E mesmo assim ele tem essa kula, que ele não traz o hatat quando ele está na dúvida. Então a mesma coisa o rei. Por que a Torá fala essa lei no caso do rei? Se você for falar, não posso aplicar essa kula do indivíduo para o rei. Porque a Torá facilita outra lei do indivíduo. A Torá diz que o indivíduo ele sempre traz uma fêmea como hatat. O rei não. O rei, na maioria dos casos, traz macho. Então, talvez o rei tenha outra, tem uma humra, que tem que trazer o hatat, mesmo que ele está na dúvida. Então, esse raciocínio também não funciona, porque o povo traz o hatat macho, sempre. E mesmo assim tem essa kula, que só trazem o hatat quando tem certeza que pecaram. Então o rei também. Então, ve'adeit leonidia lo mechayev. Lama li dechtiv edia gabenassi. Então, fala Bezeira. O que a gente conclui de tudo isso? A Torá falou 3 vezes que a pessoa que está na dúvida se ele pecou ou não, não traz o hatat. Falou no caso do líder do povo, no caso do indivíduo e no caso do povo.
o que a Torá fala no caso do líder, no caso do rei, está sobrando. Por que a Torá escreveu isso? Então, concluir a Bezira, a Torá veio falar, com relação a essa Yediá, que mesmo se passa o Yom Kippur, e aí a pessoa percebe que pecou, traz o Hatat. Então, essa é a fonte para isso que a gente falou. Mesmo que antes do Yom Kippur, era uma dúvida se ele pecou ou não, só Hashem sabia da verdade. Passando o Yom Kippur, a pessoa percebeu que pecou, traz o Hatat. Abai Amar, Ideloktiv Ediaga Benassim Yachid Betzibur Loati. Mishum Deikar Mifrach. Fala Abai, esse relação de Rabizira não funciona. Eu não tenho como extrapolar a lei do indivíduo e do povo para a lei do rei. Não posso falar que o rei automaticamente tem a mesma lei do que o povo e o indivíduo. Por quê? Posso diferenciar tomar benassi Miramos a página. Porque o indivíduo tem sempre a mesma lei. O povo também. O rei não. Se o rei deixa de ser rei, a lei dele muda, a lei do sacrifício dele mudou. Então, fala, o rei é diferente do que o povo e do que o indivíduo comum. Então, eu não posso falar, assim como o indivíduo comum e o povo tem essa kula, que a Torá facilita, automaticamente o rei também tem essa kula. Posso falar que não, talvez o rei tem uma lei diferente, por isso a Torá tem que escrever que o rei também só traz o hatat quando ele tem certeza que pecou. Isso não está sobrando. Então, ela Abai, então Abai agora tem que explicar de onde a gente aprende que mesmo se passa o Yom Kippur e aí a pessoa descobre que pecou, traz o hatat. Então, fala Abai. Merdi, mitzvot de alfe me'adate. Kevan de alfe me'adate, lama li dirtiv shalosh yediot, gabe yachid, gabe nasi, gabe tzibur. Fala Abai. Existe uma Gzerah Shavá, uma associação desses três trechos, do indivíduo, do rei e do povo. Então, por que a Torá escreve nos três trechos a mesma coisa? Só se traz o hatat quando a pessoa descobre que pecou. Então, fala Abai, a gente poderia ter aplicado essa lei de um trecho para o outro através da Gzerah Shavá. Não é uma lógica, não é como o Rabi Zeira tinha dito. É por Gzerah Shavá, por associação da palavra mitzvot. Então, fala Abai, Imenu Inyan Legufem, da Gamri Leon, mitzvot não inyan echad mitiad alei bat yom kippurim demaitiku hatat. Então, fala Abai, isso que a Torá repete nos trechos está sobrando. A Torá veio falar essa lei, que mesmo se a pessoa descobriu que pecou depois do Yom Kippur, mesmo assim se traz o hatat. Então, falamos, Eima kimitiad alei bat yom kippurim udemaite hatat. Mishum de Yom Kippurim lav aladen het kat. Então, eu entendo o que foi dito. Mesmo que a gente falou que existe uma dúvida se a pessoa pecou ou não, só Hashem sabe da verdade, Yom Kippur causa a capara do pecado. Mas se a pessoa descobre que pecou depois, ele se obriga ao hatat. Porque Yom Kippur não é uma capara específica desse pecado. É uma capara geral e com relação a alguns pecados existe a capara, com relação a outros não. אבל השם תלוי דלדן חטא קאתי אם אחי נמי דמחפר וכמתיאדה לבטה דקמה שם תלוי לא מאיתי חטאת. Mas pergunta, se a pessoa estava na dúvida se ele comeu sebo ou não e sacrificou o Hasham Talui e depois descobriu que comeu sebo, ele sacrificou o Hasham Talui especificamente por causa desse pecado. Não é como Yom Kippur, que é uma capará geral. O Hasham Talui vem especificamente por esse pecado do sebo. Então, por que se depois do Hasham Talui ele descobre que comeu sebo, ele tem que trazer o hatat? Então, Amarava, marcado do Pasuk, falarava, Oda elav mikol makom. O Pasuk generaliza. A Torá fala, a pessoa descobriu que pecou, traz o hatat. A Torá fala de forma genérica. Então, veio dizer mesmo depois do Hasham Talui. A pessoa descobriu que pecou com certeza, traz o hatat. Pergunta, Ashta de Amar, que mitiad alei maite hatat, Hasham Talui lamaba. Então, se é assim, que o Hasham Talui não causou a capara desse pecado, tanto que se a pessoa descobre depois do Hasham Talui que pecou, traz o hatat, então por que sacrificar o Hasham Talui? Qual é a função?
Amar Rabi Zeira, Sheimet, Met Belo Avon. Fala Rabi Zeira uma resposta. Se a pessoa talvez pecou, talvez não. Ele sacrificou o Hasham Talui e tinha pecado. Se ele falece, ele faleceu sem pecado. Ou seja, fala Rabi Zeira, o Hasham Talui, junto com a morte dele, causa capará desse pecado. Matki Flarava pergunta aqui, não. Met mitame mareket. Se vê em outros lugares que a morte por si só causa capará de pecados desse. Mesmo que a pessoa não sacrificou o Hasham Talui. Então, volta a pergunta, qual é a função do Hasham Talui? Ela amarava, le'agen alav min ha'isurim. Falava, se a pessoa talvez pecou, talvez não. Existe um risco. Pode ser que ele pecou, ele vai ser castigado. Ele não tem como sacrificar agora o Hatat. Não é certeza que ele pecou. Então o que ele faz para se proteger do castigo? Sacrifica o Hasham Talui. O Hasham Talui não vem fazer a capará do pecado, mas protege ele do castigo. Continuamos. Hatat ha'of, habala safek vechulei. Vamos voltar ao caso da Yoledet. Então, a mulher, no caso, passou por um parto duvidoso. Não sabemos que o que saiu do ventre dela é um vlad, é um feto ou não. Então, ela tem que trazer o sacrifício do parto na dúvida. Olá e Hatat. O problema é que a Olá, ela pode sacrificar, mesmo que ela não está obrigada. Mas o Hatat não. Não é possível sacrificar o Hatat voluntário. Então, se o que ela passou não foi um parto, esse pássaro que ela vai sacrificar para o Hatat não é Hatat, é um pássaro laico. Então o que? Quando o Cohen sacrifica um pássaro no Bet HaMikdash, ele abate com a melicá, como a gente sabe, com a unha. Não faz shritá com a faca. Se é o Hatat, o Cohen vai comer a carne desse pássaro. A Torá diz, mesmo que o pássaro foi abatido com a unha do Cohen, se é o Hatat Ha'of, os Kohanim comem esse pássaro. Mas se não é Hatat, ou seja, se o parto dela não foi parto, não é Hatat. É um pássaro laico que o Cohen fez a melicá, matou com a unha. Então, os Kohanim não podem comer. Vamos revisar o que disse a Mishnah. Fala, Amarav Reper. Ou seja, Rav vem explicar a sequência. Assim a Gemara entendeu aqui. A sequência diz o seguinte. Era uma dúvida se o parto obriga ela aos sacrifícios ou não. O Cohen fez melicá. Abateu o pássaro com a unha. E depois descobriram que era um parto. O que saiu dela obriga ela aos sacrifícios. Então, fala, o sacrifício valeu. O Cohen vai sacrificar esse Hatat Ha'of e ela saiu da obrigação do sacrifício. Então, será que é isso mesmo que disse Rav? Fala, Yahi amai tikaveh. O que a Mishnah fala? O Cohen fez melicá do pássaro, descobriram da verdade, o pássaro tem que ser enterrado. Os Kohanim não vão comer o pássaro. Não pergunta se Rav se refere à nossa Mishnah. Por que esse pássaro tem que ser enterrado? O que Rav veio dizer? O Cohen fez a melicá do pássaro, que talvez era Hatat, talvez não. Descobriram depois da melicá que era Hatat. O sacrifício valeu. Então que o Cohen continue com o sacrifício, sacrifique o sangue, e os Kohanim comam o pássaro. Por que esse pássaro tem que ser enterrado? Então fala a primeira resposta, fala a Gemara, não vigiaram esse pássaro como um Hatat comum. Era uma dúvida se era Hatat ou não. Não vigiaram tão bem esse pássaro. Talvez o pássaro sim purificou. Fala que não. Eimat lo mishtameret. Imeikara chaya avia. Ilebasov kamenatela. Não pode ser que esse é o motivo, fala a Gemara. Se não vigiaram antes do abate, o pássaro estava vivo, não recebe nenhuma impureza. Depois da melicá, o Cohen vigiou. O Cohen está com o pássaro na mão. O Cohen não vai deixar que o pássaro se impurifique. Então volta a pergunta. Se Rav se refere à nossa Mishnah. E esse é o caso da Mishnah, que descobriram depois da melicá que ela deu à luz realmente. Por que não podem continuar com o Hatat Ha'of normalmente? E os Kohanim comam a carne. Ela matnidim benodala delo yalda. Então fala que Rav não se refere à nossa Mishnah. Rav se refere a uma outra Mishnah. A gente vai ver logo mais. O que a Mishnah veio dizer é, o Cohen fez melicá, bateu o pássaro com a unha, e depois da melicá descobriram que ela não tinha dado a luz. Que ele está isenta do Hatat Ha'of. Não é Hatat Ha'of, é um pássaro laico. O pássaro tem que ser enterrado. Explica. O pedido de Moteret Be'aná. O Maitikaver Miderabanan. Conforme a lei crua, na verdade, seria permitido
ter proveito desse pássaro. Comer não, porque o Cohen fez a melicá, bateu o pássaro com a unha, não fez a shritá com a faca. E não é Hatat Ha'of, é um pássaro laico. Descobriram depois da melicá que esse não foi parto, então é um pássaro laico. Poderiam ter proveito do corpo, mas os sábios decretaram que esse pássaro seja enterrado. Porque pode ser que as pessoas lá no Bet HaMikdash não vão perceber o que aconteceu. Vão achar que esse ainda é uma dúvida se é o Hatat Ha'of ou não. E vão ver as pessoas tendo proveito desse pássaro, vão achar que é permitido ter proveito do Hatat Ha'of duvidoso. No caso do Hatat Ha'of duvidoso, é proibido ter proveito. Talvez é Hatat. Então, por isso os sábios decretaram, enterra esse pássaro. Mesmo que se esclareça que é um pássaro laico. Para que as pessoas não digam que é permitido ter proveito do Hatat Ha'of duvidoso. Vechit Maderav. Então, sobre o que disse Rav, Vechiper, Alaisha sheivia Hatat Ha'of besafek, é sobre uma Mishnah que a gente viu no Daf Rav Bet. A Mishnah disse lá também, a mulher teve um parto duvidoso, trouxe o Hatat Ha'of na dúvida, e Matchironim Leka, Nodala Shealda, Vadai, Tase Vadai, Shemin Shemevia Loda, Mevia Lauda. Disse lá a Mishnah, se a mulher teve um parto duvidoso, trouxe o Hatat Ha'of duvidoso, e o Cohen não fez a melicá ainda, não abateu, e descobriram que o parto era um parto que obriga ela ao sacrifício. Então o Cohen pode continuar com esse pássaro, fazer melicá, sacrificar, e os Cohenim vão comer a carne desse pássaro. É um Hatat Ha'of normal. E Mishinim Leka, Noda, Shealda. Se o Cohen fez melicá, e depois descobriram que era um parto normal, um parto que obriga ela ao Hatat Ha'of, descobriram que isso é um Hatat Ha'of. Amarav, Mazedama, Umotzedama, Bekipra, Umuteret Beachila. Rav fala o seguinte: a mulher trouxe o Hatat Ha'of duvidoso, o Cohen fez melicá, abateu com a unha, depois descobriram que ela deu à luz, o sacrifício pode continuar normalmente. O Cohen vai sacrificar o sangue, e os Kohanim vão comer a carne desse pássaro, como qualquer Hatat Ha'of normal. Rebbe Yochanan amar, Asura be'achila. Rebbe Yochanan diz que não. O sacrifício vai continuar, mas os Kohanim não podem comer esse pássaro. Por quê? Gzerah Shem Yomru, Hatat Ha'of ha'ba'al ha'safek ne'echeret. Fala Rebbe Yochanan, existe um receio. Pode ser que as pessoas no Bet HaMikdash não vão entender o que aconteceu. Escutaram que era um parto duvidoso, o Cohen fez a melicá, e depois eles veem os Kohanim comendo esse pássaro, vão achar que um Hatat Ha'of duvidoso é permitido ao consumo para os Kohanim, e na verdade não é. Talvez é um pássaro laico, porque talvez não foi parto, isso é carne não kasher. A melicá com a unha não kasheriza um animal laico. Então fala, é melhor que eles não comam, para que não pensem que o Hatat Ha'of duvidoso pode ser comido. Vamos ver que é uma discussão dos Tanaim. Tane Levi Kavatei Rav. Levi tinha uma breda como Rav. Hatat Ha'of ha'ba'al ha'safek, esse caso do parto duvidoso. E Mishinim Leka, Noda Shealda, Vadai, Mazedama, Umotzedama, Vekipra. Umuteret Be'achila. Uma breda vai como Rav. O Cohen fez melicá, depois descobriram que ela deu à luz. O sacrifício continua normalmente e os Kohanim podem comer o pássaro. Como Rav. Tane Kavatei Rebbe Yochanan, tem uma outra breda como Rebbe Yochanan. Hatat Ha'of ha'ba'al ha'safek, imat shlonim nekla nodala, shelo yalda, tetzilechuli. Se teve o parto duvidoso, ela não fizeram melicá ainda e descobriram que não era parto, esse pássaro é laico. Descobriram antes da melicá que ela está isento do Hatat, então ela não é o Hatat, é o pássaro laico. O tema é aberta. Imat shlonim nekla nodala sheyalda vadai. Se a melicá não aconteceu ainda e descobriram que ela deu à luz realmente a um Vlad, então Tasena Vadai Shumin Shemevia Loda Mevia Lauda. Então, isso descobriram que era um parto antes da melicá. Fala na Braita, o sacrifício pode continuar como qualquer Hatat Ha'of normal, os Kohanim podem até comer a carne do pássaro. A melicá foi feita depois que descobriram já que ela está obrigada. E Mishinim Leka, Noda, Shealda Vadai, Asura, Afilo Be'ana, Shel Safek Ba Mitchilata, que pra Sfeka Ve'alchala. Mas se o Cohen fez melicá, depois da melicá, descobriram que o parto era normal, então o Cohen vai sacrificar o sangue, mas é proibido ter proveito desse animal.
Ou seja, isso vai como Rabi Yohanan. Uma vez que na hora da Merikah era uma dúvida se era o Hatatov ou não, a continuação vai ser como uma dúvida também. Mesmo que descobriram que ela deu à luz, talvez as pessoas do Beit HaMikdash não perceberam isso. E vão achar que é um Safek Hatatov. Hatatov duvidoso, então continue o sacrifício como Safek Hatatov. Os Kohanim não podem comer a carne, porque, no caso de Safek Hatatov na dúvida, talvez é laico. Não podem ter proveito do animal, porque talvez é Hatat, eles poderiam só comer. Então, não tem nenhum proveito, como Rabi Yohanan diz. Matrin em uma nova Mishnah. Mafrish shte slaim la'asham. Velakach baen shnei elim. Quando a pessoa ali comete alguns pecados, ele tem que trazer o asham. Tem que trazer um carneiro que vale 2 slaim. De modo geral, tem que trazer um carneiro que vale 2 slaim de prata, 2 moedas de prata. Um sela equivale a 4 zuzim, 4 moedas menores. O sujeito tinha pecado, tem que trazer um asham comum. Santificou 2 slaim para o asham. Velakach ben shnei elim leasham. Em vez de comprar um carneiro com 2 slaim, ele comprou 2 carneiros com 2 slaim. אם היה אחד מהם יפה 2 סלעים, יקרב להאשמו. והשני יראה עד שיסתאב, ויתמחה לפלו דמיו לנדבה. Então, ele tem que sacrificar um asham. Ele não pode sacrificar 2. Ele comprou 2. Se ele sacrificou o primeiro, então, num caso que o carneiro agora vale 2 slaim, então, isso valeu para o sacrifício de asham dele, o outro asham também tem santidade. Mas ele não pode sacrificar, ele já saiu da obrigação com o primeiro asham. Então, que o animal seja levado para o pasto, vamos esperar que ele se defeitue e vai ser resgatado. Então, ele comprou 2 carneiros com 2 slaim e o preço subiu. Cada carneiro agora vale 2 slaim. Então, ele sacrificou um, já saiu da sua obrigação. O outro continua santificado, ele não pode sacrificar como asham voluntário. Não existe isso. E vai ser levado para o pasto, esperar que se defeitue e vai ser resgatado. Transferir a santidade para dinheiro, etc. לקח בהם 2 אלים חולין. אחד יפה 2 סלעים ואחד יפה 10 זוז. Agora um outro caso. Ele tinha santificado 2 slaim para comprar o asham. Ele comprou 2 animais laicos para uso pessoal. Ou seja, ele se esqueceu que era dinheiro santificado e ele pecou o pecado de Meilá. Teve um proveito pessoal de 2 slaim do Beit HaMikdash. Numa situação dessas, ele tem que sacrificar um asham meilot. Tem que pagar o keren, que é o proveito que ele teve, o valor da meilá, o bruto, e mais homesh, que é mais 25% do valor bruto. A meilá foi de 2 slaim. 2 slaim são 8 zuzim. Cada sela são 4 zuzim, 2 slaim, 8 zuzim. Mais os 25% de homesh, somando 10 zuzim, 10 moedas pequenas. Então, ele comprou 2 carneiros laicos. Agora o preço subiu. Um carneiro agora vale, no caso, 2 slaim. O outro, 2 slaim e meio, que é o mesmo do que 10 zuzim. Então o que ele faz? Hayafesh 2 slaim e karev la'ashamo, ve'asheni le'meilato. Como agora vai explicar. O primeiro carneiro que vale 2 slaim vai ser usado para o asham meilot. O asham que ele tem que trazer por ter pecado meilá com os 2 slaim. O asham tem que valer 2 slaim, esse carneiro vale 2 slaim. O outro animal que vale 10 uzim, 2 slaim e meio, vão ser usados para o asham comum dele, que ele estava obrigado no princípio. Vamos ver na Gemara como é que ele vai pagar o keren e o homesh nesse caso. Fala mais um caso. Echad asham e echad lechuli. Ele pecou, tinha que trazer um asham comum, santificou 2 slaim para comprar o asham. E o que ele fez? Ele pegou um sela, comprou um carneiro, pegou outro sela, outra moeda e comprou um animal laico. Então o valor da meilá é de um sela. אם היה שהשם יפה 2 סלעים יקרב להשמו והשני למעילתו ואביא עמה סלע וחומשה. Fala a Mishnah, se um carneiro vale 2 slaim, o outro também, esse primeiro vai ser usado para o asham dele, o asham comum do primeiro pecado. O segundo animal vai ser usado para o asham meilot.
E além disso ele tem que pagar uma moeda, o sela, e mais o Homesh como pagamento da Meila. Vamos entender melhor isso. Fala, mas Meilato de Ktaneresha. Vasheni le Meilato. O caso anterior foi que a pessoa tinha santificado 2 slaim para comprar o Hasham. Ele se enganou e usou os 2 slaim para comprar 2 carneiros laicos. Então, ele pecou o pecado de Meilá com 2 slaim. Diz a Mishnah, se o preço subiu, um carneiro vale 2 slaim, o outro vale 2 slaim e meio, ou 10 luzim, a mesma coisa. Diz a Mishnah, o primeiro é usado para o Hasham, e o segundo para Meilá. Então, o que significa para Meilá? E Lima, El Hasham, talvez o que a Mishnah veio dizer é, o carneiro que vale 2 slaim, ele vai usar para o Hasham Meilot. O segundo, que vale 10 zuzim, 2 slaim e meio, ele vai usar para o Hasham comum do princípio, mas uma vez que vale 10 zuzim, é como um pagamento do Keren e do Homesh, do bruto da Meilá e dos 25%. Talvez é isso. Você quer me dizer que a pessoa vai acrescentar o Homesh no preço do animal? Uma pergunta do pastor, você vê que a pessoa acrescenta o Homesh além do bruto. Não acrescenta o Homesh além do valor do animal. Ou seja, quando a pessoa pega o pecado de Meilá, tem que trazer um Hasham que vale 2 slaim. Não tem que trazer um Hasham que vale 2 slaim mais o Homesh. Vê outra pergunta. Está nesse seifa da sequência da Mishnah, Echad le Hasham ve Echad le Chulin. Im haya shel Hasham yafe 2 slaim, ikarev le Hashamo, ve'asheni le Meilato, ve'avi ima sela ve'chumsha. A sequência da Mishnah fala o outro caso. A pessoa comprou com um sela o Hasham, com outro sela o animal laico. A Meilá foi de um sela. Diz a Mishnah, se o preço dos animais subiu, sacrifica um Hasham, que vale 2 slaim, para o Hasham comum, o outro para o Hasham Meilot, e além disso acrescente uma moeda e mais o Homesh, do pagamento de Keren e Homesh. Então o que se vê de Meilá, toda a sequência, se trata do Hasham Meilot. E se vê que ele tem que acrescentar o Homesh, os 25% de multa por causa da Meilá, além do pagamento do bruto, não tem que acrescentar o valor do animal. Ela mãe, então fala para o que você vai me dizer. Meilato mai deitane meikdesh. Mishte slaim. Dafrishenu le'asham, velakach baem shneelim lechulin, dafe shte slaim. מקריף לי אי רשם ויפה 10 זוז יאיב לי למאי דייתנה מהקדש דאבה לי גזלו וחומשו ומאי מגילתו גזלו. Uma longa explicação, simplificando. Do princípio, o caso, a pessoa tinha 2 slaim santificados para comprar o Hasham. Ele comprou 2 animais laicos. A Meilá foi de 2 slaim. Tem que trazer como Keren e Homesh 10 zuzim ou 2 slaim e meio. O bruto e mais um quarto. Então, falou a Mishnah, se o preço dos carneiros subiu, para 2 slaim um, 10 zuzim o outro, sacrifique o de 2 slaim para o Hasham Meilot. Agora, os 2 slaim originais que ele pecou o pecado de Meilá estavam designados para comprar o Hasham comum dele, do primeiro pecado. Então, que ele pegue esse segundo carneiro que vale 10 zuzim e sacrifique para o Hasham comum. Dessa forma, ele está sacrificando o Hasham comum, que vale o bruto de 2 slaim mais o Homesh de mais meio sela. E ele está sacrificando agora o Hasham comum, que vale 10 zuzim, Keren e Homesh, e está consertando o que ele fez. Ele teve os 2 slaim originais que ele pecou o pecado de Meilá, eles estavam designados a esse Hasham comum. Então, que ele sacrifica o Hasham comum que vale 10 zuzim, ele já pagou o Keren e Homesh. Pergunta, como é que você pode falar que Meilato, desse caso que a gente acabou de falar, se refere ao pagamento de Keren e Homesh, da Meilá, do bruto e da multa? Em Seifa, do próximo caso, não se vê assim. Echad le Hasham ve echad le Chulin.
אם היה של אשם, יפה שתי סלעים, יקרב להאשמו, והשני למעילתו, והביא עמה סלע וחומשה. A מעילתו אל אשם. No próximo caso, que a pessoa pecou o pecado de Meilá com uma moeda só, com uma moeda ele comprou o Hasham, com outra moeda comprou um animal laico. Lá a Mishnah fala, Meilatô se refere ao Hasham Meilot, ao sacrifício de Hasham, não ao pagamento de Keren e Homesh. Então, Reisha Karele le Meilatô Gzelo, Seifa Karele le Meilatô el Hasham. Então, como é que fica isso? Antes, no caso anterior, Meilatô significa o pagamento da indenização e da multa de Keren e Homesh da Meilá. No próximo caso, a mesma palavra Meilatô significa o Hasham Meilot, o sacrifício de Hasham por causa do pecado de Meilá. Então, falando aqui sim, Reisha de Avalei Ail Keren e Homesh, Karelei le Gzelo Meilatô. Seifa de lo Ave Ail Keren e Homesh, Karelei il Hasham Meilatô. Vima Sela Vechumsha. Falando aqui sim. Ou seja, no caso anterior, o segundo caneiro vale o Keren e o Homesh, vale o valor da indenização e da multa. Então lá, a Mishnah fala Meilatô referente a esse pagamento. Ele tem um animal que vale isso, ele vai sacrificar para o Hasham comum e vai estar pagando o Keren e Homesh, vai estar consertando o que ele fez. Usou os 2 slaim desse Hasham comum para uso pessoal, comprou 2 animais laicos, agora ele vai sacrificar o Hasham comum que vale o Keren e o Homesh e está pagando. Lá chamou o valor de Keren e Homesh desse pagamento de Meilatô, porque é o valor exato. Já no segundo caso, nenhum dos carneiros vale exatamente o Keren e o Homesh. Lá, a pessoa teve Meilá de 1 sela, e tem que pagar 1 sela como Keren, que é o bruto que ele tem que pagar, e mais 1/4 de 1 sela, que é o Homesh. Nenhum dos carneiros vale isso. Então lá, quando a Mishnah fala Meilatô, não se refere ao pagamento da Keren e Homesh, se trata do Hasham Meilot. Então depende do caso, vai mudar o sentido da palavra Meilatô. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto. Temos algumas dúvidas sobre assuntos diversos e 2 Mishnah novas, que no caso que um sacrifício foi santificado para uma pessoa sacrificar, será que a gente pode usar para outra pessoa sacrificar? Vamos ver isso com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.